Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira, meus irmãos. É com muito bom coração que estamos aqui, começando mais um dia com o nosso Evangelho diário, este momento que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração. Como é bom começar as nossas manhãs com a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, com o ensinamento do Cristo em nosso coração. Então nós desejamos a todos um bom dia, um dia de muita paz, de muita serenidade, que Jesus possa guiar os nossos passos, que Jesus possa estar vivo em nosso coração. Dessa forma, todas as nossas palavras, decisões e pensamentos vão estar bem alinhados com Jesus. Bom, meus irmãos, hoje, para a gente começar a nossa quarta-feira, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a coragem do primeiro passo. Sabe por quê, meus irmãos, a jornada da vida, ainda mais aqui encarnados na matéria, nem sempre vai ser fácil. Nós iremos ter que lidar com muitos desafios que podem chegar aí todos os dias. Temos que lidar já com as nossas provas, com as nossas expiações que já estão ali delineadas ao longo da nossa reencarnação aqui. Então nós temos que enfrentar sempre, é um desafio, é uma prova, é uma expiação, então nem sempre o caminho, a jornada de uma existência, ela é só de flores. Nós encontramos aí alguns espinhos, algumas pedrinhas, mas sabe, meus irmãos, o convívio também em sociedade, o convívio com o próximo, ele também nem sempre é fácil. Lembremos que todos nós somos espíritos que carregamos uma bagagem diferente. Digamos assim que cada um de nós está delineando a sua jornada de vida eterna. E cada um de nós vivenciou experiências muito diferentes ao longo de diversas reencarnações que já tivemos. Com isso, nós iremos trazer formas de pensar diferentes uns dos outros, iremos trazer receios diferentes, iremos também, meus irmãos, carregar formas de enxergar a vida, um diferente do outro, até mesmo um grau de moralidade, de desenvolvimento espiritual muito diferente. E muitas vezes, quando a gente está aqui reencarnado, já enfrentando esses tantos desafios que podem chegar todos os dias, que já está delineado na nossa reencarnação, também temos que lidar com os desafios do convívio com os nossos irmãos, e isso é comum. O grande desafio que eu digo das diferentes formas de pensar, seja dentro do núcleo familiar, seja às vezes no nosso serviço, nos nossos estudos, num grupo que a gente compartilha ou faz parte. Muitas vezes a gente lida com esse atrito, com esse desafio, diferentes formas de pensar, condutas muito diversas, mas isso acontece porque somos espíritos eternos e, meus irmãos, trazemos aí experiências de reencarnações muito diferentes. Cada um de nós está se construindo de uma forma. E aí, meus irmãos, olha só o ponto que eu gostaria de compartilhar com a gente hoje. Já são tantos desafios e pedrinhas que já estão na estrada da nossa reencarnação, que a gente tem que passar, que esses desafios do contato com os nossos irmãos talvez poderia ser algo que a gente poderia evitar, que a gente poderia amenizar, que poderia ser algo um pouquinho mais tranquilo e sereno se a gente desse um primeiro passo para essa situação. Porque muitas vezes nós nutrimos relações conflituosas, mas porque nenhum dos lados quer dar o primeiro passo para solucionar aquilo. Já pensamos sobre isso? Então a gente já tem tanta coisa para lidar na nossa jornada da vida, que ao invés da gente nutrir muitas vezes essas desavenças, esses conflitos e esses atritos, não seria de uma grande humildade se a gente pudesse, a exemplo de Jesus, dar o primeiro passo para talvez harmonizar um pouquinho mais essa relação, serenar esse conflito, primeiro passo para perdoar? Bom, queria até trazer aqui pra gente
palavras de Emmanuel que eu acho que vão nos guiar um pouquinho mais no tema de hoje, e depois a gente vai compartilhando alguns exemplos do dia a dia de como isso se dá. Então, sobre exatamente isso, sobre o primeiro passo, Emmanuel vai trazer para a gente o seguinte: em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Meus irmãos, Emmanuel está aqui nos convidando a ter coragem para dar o primeiro passo da serenidade, do amor, o primeiro passo da humildade, o primeiro passo da paciência. E aqui eu acrescento, sobretudo, nas relações sociais, no nosso núcleo familiar, no meio em que estamos. Precisamos de coragem para muitas vezes dar o primeiro passo. E aqui eu queria trazer para a gente alguns exemplos disso. Dar o primeiro passo do perdão. É preciso, meus irmãos, muita coragem para dar o primeiro passo do perdão. Às vezes nós mantemos por anos e anos uma relação conflituosa de rancor com o próximo, esperando apenas o nosso primeiro passo para a reconciliação. Esperando às vezes o nosso primeiro passo para a gente deixar de lado esse rancor e seguir em frente com mais serenidade a nossa caminhada terrena. Então, quantas vezes a gente nutre por tantos anos, às vezes muitos anos, um rancor de algo que alguém nos fez, o rancor de uma mágoa por algum motivo, muitas vezes só aguardando o nosso primeiro passo, meus irmãos, com coragem para perdoar esse irmão. Olha, Emmanuel, quando ele vem falar também do primeiro passo, ele traz sobre a humildade. Precisamos também ter muita coragem para dar esse primeiro passo da humildade. Porque na jornada da vida, há momentos que, para a harmonia do bem, falta apenas o primeiro passo da humildade. E que ele possa ser nosso, meus irmãos. Bom, Jesus nos ensinou isso quando afirmou para darmos a outra face. Não foi Jesus que nos ensinou a dar a outra face? Então, diante de um irmão muito orgulhoso, de um irmão muito difícil de lidar, vamos dar para ele a face da humildade, ou seja, vamos dar o primeiro passo da humildade, meus irmãos. Às vezes, fica um de cada lado querendo dar a palavra final. Às vezes fica um de cada lado querendo provar que tá certo, que a verdade é dele, e isso só nutre mais orgulho e distanciamento entre nós. Então que nessas situações possamos dar o primeiro passo da humildade, o primeiro passo do silêncio. Aliás, sobre o primeiro passo da humildade que pode harmonizar esses conflitos que ficam aí por tempos e tempos, também temos, meus irmãos, um grande exemplo disso, porque eu me lembrei aqui que a gente falou do primeiro passo do silêncio também. Muitas vezes a gente tem que dar esse primeiro passo do silêncio. Às vezes o próximo ele tá muito nervoso, ele tá com muita raiva, tá ali falando, e a gente diz até um termo que é falando da boca para fora, que é no sentido falando sem racionalizar e sem passar pelo filtro do coração com Jesus o que ele tá dizendo. Então ele tá só destilando aquelas palavras muitas vezes afiadas, espinhosas para nós. E muitas vezes nós entramos nesse ciclo do revidar, do falar também, do destinar palavras afiadas. E aí é preciso de muita coragem para a gente dar o primeiro passo do silêncio. Entender que naquele momento qualquer palavra, ela muitas vezes não vai surtir nenhum efeito ou não vai ser benéfica para aquele momento. Então é preferível o primeiro passo do silêncio. Se o nosso próximo ele ainda não consegue dar esse passo do silêncio, vamos nós dar esse passo e silenciar, como diz, para não colocar mais combustível aonde já está pegando fogo, não é mesmo?
Mas aí falando sobre esse passo do silencial, me lembrei, meus irmãos, que o querido espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, ele nos conta um momento vivido entre o apóstolo Bartolomeu e Jesus. Certo dia, Bartolomeu, ele foi conversar com Cristo porque ele se sentia muito entristecido, muito melancólico. Ele estava muito aborrecido, tinha muita coisa no coração dele que estava aborrecendo ele, sobretudo quanto ao contato com o próximo. Bartolomeu, ele vivia em um lar que não era fácil ali o convívio. Os irmãos de Bartolomeu e o pai dele também eram muito brutos nas palavras, xingavam muito, então para Bartolomeu era um pouco difícil essa situação. Ele ficava muito entristecido. E aí ele foi conversando com Jesus, abrindo o coração para o Cristo, de tudo que ele vivenciava, algumas dúvidas que ele tinha. E por outras palavras, Jesus convida ele a dar o primeiro passo da alegria naquele lar, a dar o primeiro passo do silêncio naquele lar. Os irmãos de Bartolomeu e o pai dele viviam em uma energia tão catastrófica, tão assim nervosa, com tanta raiva, que Jesus, por outras palavras, aconselha Bartolomeu a dar o primeiro passo da alegria naquele lar. Porque se o pai de Bartolomeu e os irmãos não conseguiam ainda dar esse passo, que Bartolomeu fosse o exemplo e desse. E aí nesse dia Bartolomeu ele retorna para casa e ele se depara com uma situação muito infeliz, que é os irmãos começam a xingar ele, maltratar ele com palavras, os irmãos muito nervosos ainda, muito ignorantes. E o pai de Bartolomeu vai também nessa energia, começa a xingar ele muito, sabe? Falar palavras muito grotescas. E aí Bartolomeu lembra de Jesus, desse ensino do Cristo, sabe? Ao invés dele se levar pela raiva ou também se deixar cair nessa melancolia, nessa tristeza, ele dá o primeiro passo do silêncio. Ele não responde nada. E também ele começa a dar o primeiro passo da alegria naquele lar, que faltava muita alegria naquele ambiente. Então é um grande exemplo para nós aí de como que Jesus, em todos os ensinos dele, nós podemos notar que o Cristo nos convida a dar o primeiro passo, a dar o primeiro passo do amor, a dar o primeiro passo da paciência, do perdão, da compreensão com o próximo, a dar o primeiro passo da piedade, da indulgência. Que se todos nós tivermos no nosso coração a gotinha de humildade para dar o primeiro passo, muitas relações que nós temos aqui com os nossos irmãos, elas seriam muito mais tranquilas, muito mais serenas, muito mais pacíficas, meus irmãos. Às vezes, por orgulho, a gente não quer dar esse primeiro passo, que a gente acha que vai ser fraco, ou até falamos, mas eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Mas sabe, meus irmãos, Jesus nos ensina nitidamente a dar o primeiro passo, a colocar esse orgulho de lado, meus irmãos, e a dar o primeiro passo do amor, do perdão, da compreensão, da paciência, o primeiro passo da humildade. Isso demanda coragem? Sim, demanda muito coragem, porque temos que colocar os nossos instintos, temos que colocar aquele lado muito mal nosso ainda, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a gente tem que colocar isso de lado e pensar o que Jesus deseja, como que a gente vai agir nesse momento. Então demanda muita coragem a gente dar o primeiro passo de humildade nas nossas relações. Bom, meus irmãos, como eu disse, dar o primeiro passo resolveria, tranquilizaria tanta coisa na nossa jornada, não é mesmo? Já não basta as provas que a gente tem que enfrentar. Talvez, meus irmãos, muitas coisas dependem do nosso primeiro passo para serem resolvidas. Lembremos disso. Bom, vou convidar todos para a gente encerrar a nossa mensagem de hoje, qual foi inspirado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes.
Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, meus irmãos, e que assim seja.